Elas na Pan, empreendedorismo, comportamento, a mulher contemporânea e seus desafios. Está no ar. Elas na Pan. Oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031. Elas na Pan. 9h03. Olá, bom dia. Terça-feira, 23 de maio. Está começando o Elas na Pan. Eu sou Cris Sanches e você fica comigo até às 10 da manhã aqui na sua Jovem Pan News Piracicaba. Eu convido você a me acompanhar nesse encontro que temos toda terça-feira, às 9 da manhã, aqui na 99.5 FM. Deixa eu te dar uma dica. Baixa o aplicativo Jovem Pan News Piracicaba que você vai encontrar na Play Store ou na Apple Store. Facinho, viu? Assim você acompanha a programação de forma bem descomplicada e rápida. Se você quer mandar mensagem para mim, dar sua opinião, fazer uma pergunta para as nossas entrevistadas, sugerir uma pauta, manda pelo WhatsApp. Anota, 971482932. Se você preferir, tem o direct do Instagram no perfil @JovemPanNewsPiracicaba. Você escolhe, combinado? E como eu já contei aqui, você que me acompanha já sabe, maio é um mês especial em que a gente está dedicando as pautas do Elas na Pan às questões relacionadas à maternidade. Imagina quanta coisa a gente pode abordar aqui, né? Dá para ficar um ano inteirinho falando sobre esse assunto. Nós tivemos o cuidado de escolher os temas a dedo, assim como as nossas entrevistadas também. Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu estou com muito orgulho, mas um orgulho enorme mesmo de ver tanta gente bacana e qualificada falando sobre maternidade aqui no estúdio com a nossa audiência. E hoje, claro, não é diferente, o papo é sobre saúde da futura mamãe, ou seja, da gestante. Bora falar de gravidez, de pré-natal, de parto e vamos falar também sobre saúde bucal da futura mamãe e do bebê, por meio de um programa de saúde da gestante oferecido pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba, a FOP, da Unicamp. Vocês vão amar, eu tenho certeza, eu garanto isso. E eu conto já já quem está comigo aqui no estúdio nesta linda manhã de outono. Fica comigo, eu sou Cris Sanches, está começando o Elas na Pan. Elas na Pan. A maternidade é uma jornada pontuada de momentos inesquecíveis. Bota inesquecíveis nisso, né? Quem é mãe sabe do que eu tô falando. E a primeira grande emoção, certamente, é a descoberta ou a confirmação de que a gente está grávida, né? E eu tenho certeza que cada uma, né, que já teve um filho, que já teve um bebê, sabe exatamente onde estava, com quem estava, que horas eram, quando recebeu a confirmação da gravidez. E a partir do momento em que cai a ficha, e você se dá conta de que tem um ser humano se formando na sua barriguinha, vem uma enxurrada de dúvidas e inseguranças. Isso é bem normal. E boa parte dessas dúvidas, né, estão voltadas à saúde e à própria gestação. O que eu vou fazer agora, né? Por isso, eu convidei duas profissionais incríveis da área da saúde para bater um papo com a gente aqui. Elas estão aqui no estúdio comigo, duas mulheres lindas, competentes e que vão bater um papo muito legal e vão tirar muita dúvida nossa. Eu estou falando da doutora Cristiane Ângeli, minha xará, que é médica ginecologista, obstetra e mastologista, e a doutora Rosana Possobon, cirurgia dentista formada pela FOP, professora lá na instituição, né, uma das melhores faculdades de odontologia do país, talvez do mundo, e coordenadora aí do Centro de Pesquisa e Atendimento Odontológico para Pacientes Especiais, o CEPAI. Bom dia, doutoras. Muito obrigada por abrir um espacinho na agenda, que eu sei que vocês têm uma agenda atribulada, para vir aqui falar com a nossa audiência. Bom dia, doutora Cris. Bom dia, agradeço o convite mais uma vez, né? E aquele nosso bate-papo. Repete o bom dia, doutora, que o botãozinho estava apagado. Bom dia a todos, agradeço o convite e aí vamos para o nosso bate-papo. Vamos, a doutora Cris é nossa vizinha, é minha médica, ginecologista, uma profissional admirável que está sempre aqui disposta a compartilhar com a gente os conhecimentos. E pela primeira vez no estúdio da Jovem Pan News, né, doutora Rosana? Isso. Aqui com a gente, bem-vinda, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente falando sobre um tema tão importante. Eu é que agradeço pela oportunidade de divulgar esse programa
que tenho certeza, muitas mães ainda não conhecem e acho que vai ser muito importante, sua audiência vai poder estar lá conosco nesse programa. Com certeza. Bom, vamos começar do começo, né? Eu abri aqui falando da emoção de você abrir um exame. Na minha época era exame. Hoje em dia, esses exames de farmácia tão confiáveis, doutora? É assim? Como é que a gente fica sabendo que está grávida hoje? Como é que a geração de hoje está fazendo? A maioria, eu acho que é o teste de farmácia, né? Mas aí sempre tem aquela duvidazinha e acaba fazendo o exame de sangue, né? Isso bem no comecinho da gestação. Então, os testes hoje são bem confiáveis, né? E já dá para ter uma ideia aí do comecinho, das semanas, junto com sintomas, porque a maioria tem uma suspeita, né? Tem muita gente que não tem suspeita, acaba fazendo o teste, ou às vezes está num processo de tratamento mesmo para engravidar, mas ainda é o bom e velho teste que tem funcionado aí, né? Você falou de sintomas, eu acho que deve variar bastante de mulher para mulher, ou existem os sintomas clássicos que você fala, é batata, essa mulher está grávida? Bem variável. O que a gente vê as pessoas, eu acho que a sensibilidade de cada um, a gente sabe qual que é o grande problema, que na verdade a gente fala, tem uma notícia boa, uma notícia ruim, né? Os hormônios vão aumentando, isso é uma notícia boa, que a gestação está indo bem. Mas com esse aumento dos hormônios vem os sintomas, né? Então a progesterona é um hormônio que aumenta bastante na gestação e é ele que geralmente dá essas náuseas, os vômitos, né? O cansaço do começo, não consegue inapetência, né? Não consegue se alimentar direito, mas é bem variável. Tem gente que passa aquela gestação super bem e não sente nada. E numa próxima gestação, sente tudo. Então, é de cada um e de cada gestação. Porque na mesma mulher, as gestações são diferentes. E o que interfere nesse caso, doutora? A ciência já explica isso? Não. Eu acho que, assim, a gente tem que pensar que junto com essa parte química, hormonal, né, a parte física, a mulher numa segunda gestação, ela já está diferente, ela já tem um corpo diferente, ela já tem um peso diferente, ela já tem uma criança em casa, ela já está mais estressada, ela já está num contexto diferente daquela primeira gestação. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração, né? Doutora Rosana, tem filhos, doutora? Tenho. E eu estava aqui prestando atenção. Eu tive com quase 3 anos de intervalo, né? Os dois, um tá com 15 anos e o outro tá com quase 13, 2 meninos. E eu fui uma primigesta idosa. Eu tive o João com 39 anos. Então, mas eu, graças a Deus, não tive tantos sintomas, né? Passei uma gestação bem. E hoje a gente percebe uma tendência das mulheres tendo filhos um pouco mais velhos, né, doutora Cris? Sim, mais comum, né? As pessoas acabam deixando, né, um pouco aí a maternidade em stand-by até que consiga se estabilizar no emprego e, enfim, fazer a sua carreira, e depois vem os filhos numa fase em que as pessoas estão um pouco mais tranquilas. A gente vê isso, inclusive nas mães que chegam até o CEPAI lá pra gente. Eu tive minha primeira filha com quase 36 anos. E eu posso dizer que eu ficaria grávida 10 vezes. A minha gravidez foi tão tranquila e tão fantástica, assim, porque eu me sentia poderosa, né? A gente se sente poderosa em determinado momento, né, doutora? Não sei se tem a ver com os hormônios, mas eu trabalhava, tinha 2 empregos, trabalhava bem, eu não tive enjoo, eu tinha uma azia, que no dia que ela nasceu passou, é uma coisa engraçada, né? Mas não tive enjoo, então assim, e já era considerada na ocasião uma mãe, né, uma gravidez mais fora da média, né? Idosa. E hoje você vê uma Cláudia Raia tendo um bebê com a minha idade, que é 56 anos. Né? Isso é perigoso, doutora Cris? Ai, Cris, é complicado, né? Eu acho assim, a gente não pode generalizar. É difícil você ver uma matéria e você não saber a fundo ali o que está acontecendo. Então,
Hoje, a gente vê que, claro, as mulheres têm filhos mais tarde, mas a gente tem que ver a saúde dessa mulher como é que tá, se ela não tem nenhuma comorbidade. A gente tem que lembrar do envelhecimento do óvulo, do espermatozoide, que com o tempo também isso vai caindo bastante, né? Então, a facilidade já não é mais a mesma para engravidar. Eu sei que hoje a gente tem os tratamentos, então muitas mulheres recorrem a isso e tem dado certo, né? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando você vê aquela matéria, você recebe a paciente, ela fala, doutora, mas a fulana conseguiu, por que eu não vou conseguir, né? A gente não tem como prever algumas coisas, mas a idade vai chegando. E é bom lembrar que a Cláudia Raia, a gente acompanha pela mídia, é uma mulher que a vida inteira fez atividade física, é uma bailarina, ela tem, você percebe que ela tem um corpo definido, portanto, ela pratica, né, atividade física permanentemente. Tem uma alimentação, parece ser uma alimentação bastante saudável, né? Exatamente. Então, é um outro contexto. A gente não pode realmente ficar se baseando pela celebridade, né? Eu fico pensando um pouco na disponibilidade física que nós que temos os filhos um pouquinho mais velhas temos para cuidar daquela criança, né? Então, se nós formos olhar a questão da Cláudia Raia, que tem, né, talvez muita ajuda, né? É diferente da população normal, né? Então, você ter filho um pouco mais velha, você está um pouco mais cansada, você tem um pouco menos de ânimo, e isso eu percebo que faz muita diferença. Muita diferença. Então, tudo tem seus prós e contras, né? Mas eu acho que esperar para ter filho muito mais velho também não é uma boa. Acho que você ter um pouco mais jovem, seu fôlego está maior, você tem mais disposição. Eu me lembro de ter visto uma vez, antes de ser mãe, uma matéria, uma revista, um jornal, não me lembro muito bem, que dizia que a idade biológica limite para uma mulher ter filhos e ter uma gravidez mais tranquila, enfim, para correr tudo bem, teria que ser até os 35 anos. Isso procede, doutora Cris? Tinha, assim, não tem um estudo mostrando isso, né? Mas eu acho que chega a ser um mito. O povo falava e foi colocado. Na verdade, é um conceito que a gente fala assim, é uma primigesta idosa. Então, é o primeiro filho que ela, né, teve tardio. E tinha essa base aí de 35 anos. A gente vê que não tem nada a ver isso, né? Primeiro, hoje a gente consegue ver algumas mulheres aí que aparecem, não são comuns, mas menopausa precoce. Então, tem mulher com 32, 33 anos que já está entrando numa falência ovariana. A gente tem alguns casos assim. Então, imagina com 35, né? Algumas já perderam a chance aí. Não é comum, é o que eu falo, você tem que individualizar, porque cada caso é um caso. E assim, hoje a gente vê que uma mulher de 40 com uma alimentação boa, com uma vida de atividade física, não vamos nem colocar o estresse, né? Porque assim, o estresse todo mundo tem, não tem como. Jovens trabalhar, todo mundo trabalha também. Sim. O que eu acho que a gente tem que lembrar é que quanto a gente vai estar engajada nesse mercado de trabalho, a mulher cada vez mais, né? Então, ela acabou deixando para mais tarde, mas ela tem que continuar a vida dela. Então, ela continua trabalhando. Eu falo por mim, né? Eu tenho 2 filhos também, e desde o meu primeiro filho, da minha primeira filha, que foi a primeira gestação, eu também tive com 34 anos, eu trabalhava, eu dava plantão, eu fazia parto de madrugada com a barrigona, né? Não é fácil. Então, pra gente é bem complicado, e se você for pensar que a doutora falou, né? A primeira gestação mais velha, a segunda mais velha ainda,
velha que eu falo é pra gente mesmo, não é pros outros. É você já percebe que seu pique não é mais o mesmo. Sim. Que você tem que trabalhar, você tem que dar conta. Daí você vem o segundo filho. Aí o meu segundo filho, o meu também são 3 anos de diferença. Meu segundo, daí eu tinha 37. Aí você fala, meu Deus, e agora? Com uma criança e outra, o que eu vou fazer? E lá continua trabalhando, dando plantão, e você acorda de madrugada e vai lá e faz um parto e volta. Não é fácil. Então, eu acho que a idade pesa em todos os sentidos. E né? o mais velho exige, né? Com Você certeza. tem que cuidar do menor, porque ele ainda necessita muito da mãe. Mas o mais velho também precisa, até com uma diferença pequena dessa, né? Então, junta tudo isso, né, Cris? Com certeza. Mas só que eu acho assim, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala da idade, porque o extremo também é ruim, né? Aquelas meninas que estão lá de 16, de 20 anos, né? De 18. E vou falar mais, de repente uma de 30 também não está preparada para isso. Então, eu acho que tudo a gente tem que ter um meio termo, né? Tudo é muito relativo Exatamente, nisso, né? porque não é fácil, né? No CEPAI, às vezes, a gente recebe jovens, muito jovens, grávidas, e também é bem complicado. Aliás, doutora Rosana, agora puxando a conversa, vamos para o CEPAI, a gente vai fazer esse bate-bola aqui entre nós três. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse Centro de Pesquisa e Atendimento Odontológico para Pacientes Especiais, e tem um programa para... Conta, eu sou encantada com essa proposta. Cris, ainda bem que você falou, vamos falar um pouco, porque ele é meu primogênito, né? Ele está completando 30 anos, na verdade, agora em agosto, né? Eu estou lá desde janeiro de 94, então, próximo ano eu faço 30 anos de CEPAI. O CEPAI, hoje, ele atende crianças de 0 a 4 anos de idade, mas iniciando esse programa durante a gestação. Então, a gestante, ela faz a inscrição e ela é agendada para um encontro onde nós vamos preparar essa mulher para que ela enfrente os primeiros dias do pós-parto, né, um pouco mais amparada, por conhecimentos em relação ao aleitamento, aquilo que ela pode esperar naqueles primeiros dias. Porque já nos primeiros dias nós já estamos com ela. Então, quando ela tem esse bebê, ela nos avisa que esse bebê nasceu, a equipe já faz o que a gente chama de acolhimento inicial, que é através do telefone mesmo, né? A gente telefona para essa mãe, ampara essa mãe, percebe se ela está com alguma questão aí com um aleitamento, ou aquele blues pós-parto, né? Aquele começo aí de uma depressão, enfim. Aquilo que ela tiver necessidade, até que ela esteja conosco ali fisicamente, 15 a 20 dias do pós-parto. E aí ela permanece junto conosco aí até os 4 anos de idade. No primeiro ano, é um programa específico em que ela vai pelo menos 10 vezes, são 10 encontros, e aí tem grupos, a gente faz isso em grupo, inclusive para que elas possam trocar informações sobre as próprias experiências, que isso aí enriquece também, né, Cris? Primeiro ano do bebê, né, do bebê, sim. E assim, a equipe acaba trabalhando com essa mulher diversos assuntos e especialmente dando apoio para ela quando ela precisa, especialmente no começo, né? Eu falo que mesmo a gente sabendo, olha, eu fui coordenadora, né? Sou coordenadora desse programa há muito tempo, conheço um pouco sobre aleitamento, mas eu precisei de ajuda da minha equipe quando eu fui amamentar. Porque naquele momento não é fácil, né? Quando você é mãe, você está fragilizada, muitas vezes não é muito fácil você estabelecer um aleitamento legal, e aí você precisa de uma equipe. E a gente está lá para isso, gratuitamente e aberto para toda a população. Basta estar grávida e fazer a inscrição e estar lá conosco. E quantas vagas são, doutora, por ano? Como é que funciona? Na verdade, a gente aceita 40, 50 gestantes mês. Mas a gente consegue, tem capacidade para um pouco mais, né? Essas gestantes, elas vêm em conjunto, em grupo, então é fácil para a gente ter a gestante e depois, à medida que vão nascendo os bebês, nós vamos formando pequenos grupos de 10, 12 mães, que vão, então, vindo em dias separados e tal. Então, a gente consegue ainda absorver bastante. Nós não temos, portanto, nenhum problema se a gestante ligar para a gente e falar, olha, estou grávida, eu tenho um nível socioeconômico X ou Y. Todas as gestantes, estando grávida, você pode entrar em contato,
depois eu deixo aqui o contato, através de mensagem de texto, coloca lá, estou grávida, e na mesma hora já vai haver uma conversação para o agendamento desse encontro. Se uma ouvinte nossa hoje, com 2 meses de gravidez, estiver nos ouvindo e quiser fazer parte do programa, hoje ela encontraria a vaga? Ela encontra a vaga, inclusive, nós sempre fazemos o agendamento de acordo com a DPP, doutora Cris. A gente pergunta para a mãe qual é a data prevista do parto, né, a DPP, e dependendo dessa data, nós já temos uma planilha e que coloca essa gestante, então, num determinado grupo, que é por volta do 7º mês de gestação. Que a gente encontrou que esse período é o mais tranquilo para ela estar conosco, porque já passou aquele mal-estar do início, ela já está um pouco mais habituada, né, com o processo de gestação, ainda não está no finalzinho, que também é complicado muitas vezes, né? E, então a gente agenda ela por volta do 7º mês. Entretanto, tem mães que chegam lá para a gente e dizem, olha, eu tô grávida e queria fazer parte do programa. Qual é a sua DPP? Amanhã. Então, se tem uma palestra, né, ali naquele dia, a gente consegue fazer com que essa gestante assista ao programa, ela entra numa boa. Então, quanto mais cedo, melhor. Pessoal, como a doutora Cris disse agora, fez o testezinho da farmácia, ficou sabendo que está grávida, pode mandar mensagem de texto que a gente já está agendando. Que programa sensacional. Olha, Piracicaba tem essa possibilidade, né? E é gratuito, né, doutora? É gratuito, né? E é gratuito não só para as mães, tá? É gratuito também para os profissionais que querem fazer capacitação lá com a gente. Olha que bacana. Que a gente tem um curso de especialidade profissional, que a gente recebe nutricionista, fonoaudiólogo, dentista, psicólogo, enfermeira. A gente tem, inclusive, uma otorrino na equipe também, trabalhando voluntariamente conosco. E esse pessoal todo pode também passar pelo programa de capacitação, que é através de um curso de especialidade, que também é gratuito. Nós estamos hoje na 7ª turma, fazendo a parte teórica da 7ª turma, enquanto a 6ª turma termina a prática aí para receber o certificado agora em agosto, quando a gente comemora 30 anos de ser pai. Muito bom. Eu estou aqui conversando com a doutora Cristiane Ângeli, médica ginecologista, obstetra e mastologista, e acabou de falar agora a doutora Rosana Possobon, que é professora na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, na Unicamp, e coordena o Centro de Pesquisa e Atendimento Odontológico para pacientes especiais. A gente vai para o break e volta já. Elas na Pan. Nove horas e 30 minutos. Nós estamos aqui hoje discutindo parto, gravidez, pré-natal com a doutora Cristiane Ângeli, a doutora Rosana Possobon. E agora eu vou chamar a nossa colaboradora, a psicóloga Crisoline, que sempre tem uma dica, e hoje ela preparou dica específica, mais uma vez, sobre maternidade. Vamos soltar, Bruninho? Cuca Legal! Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan News. Espero que todos estejam bem. E no encontro de hoje, vou falar um pouquinho sobre as mães que super protegem os filhos, as mães que colocam a forma dela como sendo a melhor, a verdadeira, e aí os filhos que se casam, saem de casa, e tem filhos, e a mãe quer que a nora crie o filho conforme ela acha o correto, como ela acha que sempre deu certo, e muitas vezes essa invasão, né, da privacidade do casal causa muito tumulto nessa relação e chega até a haver rompimento de casamentos em função desta mãe que não sabe o limite, que é uma pessoa muito invasiva, que não sabe respeitar o momento que o filho está formando a família dele. Assim como existem mães com a síndrome do ninho vazio. É quando os filhos saem de casa, ou para estudar, ou para casar, ou trabalhar, né? E a mãe, ela se perde. É como se, assim, aquela mulher se dedicou toda a sua vida àquele filho e hoje ela se vê perdida. Ela se vê sem saber mais o que fazer, porque a vida dela foi em torno da criação dos filhos. E quando se vê sozinha, muitas vezes entra em depressão,
porque é muito difícil para ela não estar cuidando desse filho. É como se a vida não fizesse mais sentido para ela. Mas, mamães, aproveitem esse momento no que os filhos já saíram de casa, que eles estão seguindo a vida dele, muitas graças a você e ao teu marido, pai, que fizeram com que essa criança voasse. Então, permita-se viver, permita-se agora olhar para você e cuidar de você, das suas relações. Isso é importante demais. Retome seus sonhos, retome os estudos, faça coisas que você gostaria de ter feito, mas naquele momento não foi possível, pois estava cuidando dos filhos. Então, permita-se ser feliz novamente, porque você deve e você pode. Me chamo Cristiane Zulini, sou psicóloga, meu Instagram é @Cristiane Zulini psicóloga e espero vocês na próxima terça. Um abraço a todos. Elas na Pan. 9h33, um beijo, Cris. Beijo pra você. Outra Cris Zulini. Um dia a gente tava em 3 Cris aqui, né, doutora Cris Angeli? Era uma confusão de Cristianes aqui. Bom, a gente tá de volta, né? Eu tô conversando aqui no estúdio com a doutora Cris Angeli, que é ginecologista, obstetra, e a professora, pesquisadora e coordenadora do CEPAI, da FOP Unicamp, doutora Rosana Possobon. A gente tá falando aqui de parto, de amamentação. Aqui o papo, até na hora do break, não parou. E a doutora Rosana estava falando sobre glamorização da amamentação. Gente, é importantíssimo amamentar, mas existe um romantismo em cima disso, né, doutora? Escraviza a gente, né? Esse é o grande perigo, né? A gente às vezes vê uma celebridade amamentando e dizendo, nossa, é tudo lindo, maravilhoso, é muito fácil. Não é muito fácil para muitas mulheres. E muitas mulheres, quando não conseguem ou quando se deparam com a dificuldade, se sentem culpadas. E aí começa um processo estressante que vai culminar com o desmame precoce. Então, o CEPAI, ele trabalha justamente para dizer para a mulher, a regra é ter dificuldades. A regra é você sentir um pouco de dor, a regra é você ter apreensão, ficar ansiosa. Então, nós vamos conversando com essa família, inclusive com o companheiro, com quem vai ajudar, dando esse apoio para a mulher nos primeiros dias, né? Às vezes a avó ou uma funcionária, enfim, que possa ajudar essa mulher, né, para que ela se sinta amparada e se sinta ajudada, acolhida. Porque, na verdade, assim, você já vai estar cansada. Se foi um parto cesariana, você já tem a dor, né, do pós-parto. A mama fica dolorida, sim, no início do aleitamento. Então, a gente não pode glamorizar. A gente tem que saber que realmente tem dificuldades. Mas o benefício que o aleitamento materno traz, tanto para a mulher quanto para o bebê, supera tudo isso. Só que precisa de uma equipe de apoio, né? Por isso que a gente acaba oferecendo para essa mulher o apoio do CEPAI e também, muitas vezes, orientando, como eu disse, a família para que apoie essa mulher, né? O nosso apoio lá, Cris, ele vem já no comecinho, tá? A mulher acabou de ter o bebê, ela passou lá pelo CEPAI, ela já vai ser orientada de que assim que ela tem esse bebê, ela já tem que ligar pra gente e dizer, olha, meu bebê nasceu, e já começa a conversar conosco e contando como é que ela está se saindo com o aleitamento e com outras questões ali do pós-parto, e a equipe já dá o suporte. Muitas vezes a mulher sai da maternidade e vai direto para o CEPAI. A gente já pegou vários casos assim, da mulher saindo direto, nem passou em casa e foi lá para o CEPAI. Basta uma ligação, doutora Rosana. Basta. Você tem um número fácil aí? Claro, olha, o nosso WhatsApp, que aceita só mensagem de texto, tá, pessoal? Não aceitamos ligação. É 19 99998 3540. Vou repetir. 19 99998 3540. Nós estamos no Instagram também, cepai.fop.unicamp, e lá também a gente tira algumas dúvidas, né, das mamães. Mas você está grávida hoje, escutou esse programa da Cris, pode mandar mensagem de texto, que sua vaga está garantida lá conosco e você vai ter o suporte de uma equipe interdisciplinar. Sabe, Cris? A gente trabalha com
uma equipe interdisciplinar, eu digo não é multi, porque a equipe toda está com essa mulher. Durante os primeiros 12 meses de vida da criança, esses encontros que acontecem em grupo, ela vai ter presente na sala do encontro uma nutricionista, uma fonoaudióloga, uma dentista, uma psicóloga e uma enfermeira. Então, são 5 áreas atuando em conjunto com aquela mulher. Ou seja, a gente tenta orientar em todas as áreas de saber aí, importantes para essa mãe conseguir dar conta do recado nesse começo de vida que é tão importante, mas também é bem difícil. Sensacional, doutora Rosana. Só quem passou pela experiência da amamentação, né, do parto, sabe da importância que é ter esse suporte mesmo. Porque a gente fica em pânico no começo. A natureza faz seu papel? Faz, mas dá uma certa ansiedade. Acho que vai da ansiedade ao pânico, assim, dependendo da mulher, da experiência dela. Acho que realmente esse suporte é fundamental. Sabe, Cris, antigamente a gente falava até que era amamentação natural, né? Era bem comum esse termo, né? Nós tínhamos a mãe que tinha acabado de ter um filho, a tia tinha tido filho, a irmã também. Então, eram várias mulheres que conviviam, né, e tinham filhos mais ou menos ao mesmo tempo, e uma dava o suporte para a outra. Hoje você tem uma mulher, muitas vezes, tendo um bebê longe da família, tendo que sair logo para trabalhar, muitas vezes sem o apoio do marido, que também está trabalhando, está correndo, e essa mulher se vê sozinha, sem amparo. É muito complicado. Então, corre lá que o CEPAI vai te dar todo esse apoio que você precisa. Bacana. Doutora Cris, a doutora Rosana falando aqui, né, sobre cesariana, sobre dor. Hoje parece que é uma tendência, né, das mães optarem pelo parto normal, há toda uma campanha em torno disso. É possível eu, por exemplo, falando da minha experiência pessoal, eu queria ter um parto normal, mas não foi possível. Eu tinha dilatação, mas não tinha... eu não me lembro. Enfim, deu um problema lá e a médica resolveu, na ocasião, partir para a cesariana. É possível a gente se preparar? Falar, não, eu quero fazer um parto de cócoras. Não, quero fazer um parto normal. É possível isso? Sim. O que eu sempre falo. Toda mulher é capaz de ter um parto normal, né? É fácil? Não. É trabalho de parto, é trabalhoso, né? Esse preparo, ele tem que começar no pré-natal. Primeiro de tudo, a mulher tem que ter consciência do corpo dela, das mudanças que estão acontecendo e se preparar para isso. Não é fácil. O que a gente tem que pensar nesse contexto? A parte emocional, a parte nutricional, a parte física, de atividade física mesmo. Porque não dá para uma mulher que engordou 20 quilos, 30 quilos numa gestação, pensar que ela está bem controlada, né? Ela não está controlada. Então, não que a obesidade ou o ganho de peso, ou uma mulher muito magra, não que isso seja um fator determinante para conseguir ou não um parto normal, mas é o preparo, né? A gente tem que bater muito em cima disso, do pré-natal. O pré-natal dessa mulher tem que ser bem feito. Nesses 9 meses, não vamos nem falar 9, porque ela já começa o pré-natal com 2, 3 meses, né? Já é um tempo menor, mas é tempo. Se a gente for ver, é tempo. É um tempo de preparo, porque não dá para a mulher chegar lá na hora, né, que começarem as dores, ou na hora que rompeu uma bolsa, que o bebê vai nascer, e ela decidir, é o que eu sempre pergunto, você tem certeza disso? É isso que você quer? Vamos respeitar. Mas ela tem que resolver. O corpo é dela, a vida é dela, né? Então, às vezes, chega na hora, ela pergunta pro marido assim, o que você acha que eu faço? Então, é bem comum, a gente escuta isso toda hora. Hoje a gente vê aí que tem essa tendência, né, à humanização, ao parto normal mesmo, ao parto natural. Isso tem sendo feito bastante.
tem sido respeitado, vários serviços, tanto do SUS quanto dos convênios, né, particulares, tem feito bastante, só que é o que eu sempre oriento a mãe quando ela vai internar para ter o bebê. Você tem consciência do seu corpo, você é dona dele. Você conhece né? os seus limites, Você né? sabe os seus limites. Então, tanto nessa parte emocional, porque às vezes a tensão é muito grande, ela precisa de um apoio, mas ela tem que ser dona dela. Então ela tem que ver o limite dela, porque tem gente que tem muito medo, mas deve aquilo para alguém, deve para a sociedade. Não, eu fui preparada assim, eu tenho que ser assim, eu tenho que conseguir. E não é assim, né? Cada caso é um caso. E às vezes naquele trabalho de parto a gente tem uma intercorrência que tem que resolver. Então hoje, o que eu acho muito importante? Esse vínculo da paciente com o seu médico. Sempre foi importante isso. Sim. Mas hoje eu acho mais importante. Por quê? Porque se a gente não tiver uma boa relação, isso daí acaba piorando na hora do nascimento, né? Ela não tem essa segurança que ela precisa nesse momento. Ela tem que acreditar no médico dela, porque é uma pessoa capacitada que está ali. Ela tem o apoio de outras pessoas, às vezes outros profissionais, né? Multidisciplinares que estão ali com ela, mas essa relação médico-paciente é importante. É importante porque nesse momento ela está muito fragilizada, né? É igual a gente falou aí da amamentação. Sim. Então, essa troca é importante, mas toda mulher é capaz de ter um parto normal, né? Ela é fundamental. A relação de confiança, você falou tudo. Eu acho que é um dos momentos mais importantes na vida de uma mulher, né? Ela está trazendo um filho ao mundo. Quer dizer, se ela não tiver alguém da confiança dela lá ajudando naquele momento... E mesmo para a amamentação, né, doutora? Porque a mulher precisa saber que ela vai contar com alguém. Às vezes você está lá amamentando, você está com sede, né? Porque a amamentação dá muita sede, muita fome. Você não tem ninguém lá em casa para buscar um copo d'água. Você não tem ninguém que possa te ajudar naquele momento em que o bebê dormiu e que você poderia descansar. Porque o maior inimigo do aleitamento materno é o estresse, é o cansaço. Né? E a mãe, naquele momento que o bebezinho muitas vezes não dorme a noite toda, ela precisa descansar durante o dia, muitas vezes ela deixa o bebê dormindo, corre fazer um trabalho da casa, cuidar da roupa, cuidar da comida. Então, até nisso a gente orienta, né, os companheiros, a família, para que dê um suporte para essa mulher. Né? Hoje em dia a gente já tem pesquisas lá, orientando as nossas, e mostrando a importância do apoio do pai, a importância desse apoio social, para que o aleitamento se estabeleça e se mantenha pelo menos até o 6º mês de forma exclusiva, né, só a leite do peito, e depois comece então a introdução aí alimentar e a gente possa manter esse aleitamento por um tempo a mais. Maravilha. Estou conversando aqui com a doutora Rosana Possobon, a doutora Cristiane Angeli. A gente vai chamar agora o professor Ricardo Souza, especialista em educação financeira, afinal ter filhos exige um planejamento financeiro e ele tem dicas para dar para a gente. Vamos lá de Cuidando do Bolso. Cuidando do Bolso, com Ricardo Souza. Olá, meu amigo e minha amiga ouvinte da Jovem Pan News. Neste mês de maio, nós temos falado de um modo especial, de um evento especial, que é a maternidade. Certamente essa é uma fase única na vida de toda e qualquer família. Em alguns momentos ela acontece de um modo pensado, em que se já vem em tempos, meses, até mesmo anos, se preparando para ter um filho ou uma filha. Só que às vezes acontece de um modo que não foi tão pensado assim. Nós falávamos a respeito do pré-maternidade, pós-maternidade nas últimas semanas, mas hoje eu gostaria de falar para as pessoas também que têm essa maternidade não tão planejada. Isso não é e não deve constituir um problema. A maternidade ela precisa ser olhada no aspecto especial que ela constitui e essa questão também tem influência financeira. Tudo aquilo que é de valor ou importante para você vai ser refletido na sua maneira como você lida e cuida do seu dinheiro.
A maternidade em si, o processo em si, é algo especial e deve ser refletido também nas questões financeiras. Ora, mas Ricardo, mas se eu não me planejei para isso, se eu... É um momento, então, de reorganizar as prioridades. A maior e melhor dica que eu poderia dar para você é essa. Realinhe as prioridades. Uma vez que não aconteceu de um modo planejado ou com uma antecedência em que se pôde ter mais recursos para constituir, você pode fazer de um modo planejado. Porque eu sei bem que às vezes os 9 meses como um todo da maternidade, ele vai ajudar a justamente fazer alguma guarda de recursos, fazer algum planejamento ou incorrer nos gastos. Só que eu também sei que alguns processos, eles não vão levar os 9 meses. Um exemplo é um processo da adoção. Um exemplo é um processo em que eu não vou ter esses 9 meses para me planejar. Aí a dica de realinhar aquilo que é prioridade se mantém. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Que às vezes, se não foi planejado, ou se você, meu amigo e minha amiga ouvinte, já está me ouvindo pelo menos essa orientação, já passado um tempo de gravidez, não se desespere. O momento agora é de realinhar os objetivos e as prioridades, para que possa, sim, ter os recursos suficientes para a questão de saúde, planejamento e sonho. Porque assim, eu tenho certeza que esse momento será único e especial para você e toda a sua família. Meu nome é Ricardo de Souza, dando dicas aqui de educação financeira e investimento na Jovem Pan News. Elas na Pan. 9h52, estamos indo para a reta final do Elas na Pan desta terça-feira, 23 de maio. E eu vou chamar aqui a nossa querida Ana Braga, terapeuta sistêmica, que traz mensagem do Saindo da Caixa. Saindo da Caixa, com a terapeuta Ana Braga. Nós vivemos no mundo num sistema de polaridade, positivo, negativo, yin e yang. Só que nesse yin e yang tem várias camadas até chegar de yin a yang. O yin é o feminino. Então é o feminino extremamente feminino, existe o feminino normal, o feminino já masculino, daí tem o masculino mais feminino, o masculino normal e o masculino extremamente masculino. Isso mostra como funciona o universo, né? E como nós funcionamos. Então, um feminino, o que é? É suave, é frio, é depressivo, é lento, é à noite. E o que é o masculino? Masculino já é a ação, é o sol, é o movimento mais agressivo, mais incisivo, a linha é reta. Então, essas duas polaridades faz com que exista todo esse movimento que acontece na nossa vida. E a gente pode enxergar todos os movimentos através do yin e o yang. Para você ter equilíbrio em tudo, em qualquer situação, existe uma polaridade yin e uma polaridade yang, e todas as gamas que eu comentei com você. Entendendo isso, nós conseguimos fazer duas coisas. Entendendo isso, nós conseguimos fazer duas coisas. Entender como nós funcionamos, entender o que nós atraímos. E se quisermos modificar o que nós atraímos, podemos modificar como nós funcionamos. Porque nem sempre uma pessoa que é extremamente, que é doce demais, que é servil demais, ela vai gostar de ter uma pessoa extremamente agressiva do lado dela. Só que para isso ela precisa se desenvolver. Ela precisa começar a colocar dentro dela essa agressividade, esse poder, esse comando que ela não tem.
para aí sim deixar mais equilibrado da forma que ela quer a própria vida. Fez sentido para vocês? Peço que vocês me deem sugestão no Instagram, @AnaBragaTerapeuta. Fico por aqui, beijinho, até mais. Elas na Pan. 9h55. Ana Braga, um beijo para você, querida. Obrigada pela sua contribuição semanal aqui, né, com a nossa saúde mental, nosso equilíbrio, enfim. Obrigada mesmo. E eu tô voltando aqui com a doutora Cristiane Angeli, nossa ginecologista, obstetra, mastologista, que está sempre aqui no Elas na Pan, contribuindo com um monte de informação relevante para a saúde da mulher. E a doutora Rosana Possobon, professora da Unicamp, que eu estou tendo o prazer de conhecer hoje. Eu já tinha ouvido muito falar do trabalho dela, do CEPAI, e hoje ela está aqui nos trazendo as informações. E eu estou encantada, viu, doutora Rosana, saber que, né, aqui em Piracicaba a gente tem um centro Sim. que oferece todo esse apoio a mulheres grávidas, independente até da condição financeira, Sim, econômica, né? Quer dizer, basta estar grávida, né? Basta estar grávida e fazer a inscrição conosco. Em 30 anos de trabalho, né, vocês já devem ter aí coletado resultados, porque é um trabalho, vocês trabalham com ciência, né? Sim. Faz um panorama geral, assim, da gente entender, né, que resultados vocês conseguiram, como é que isso vem sendo acompanhado ao longo do tempo? Na verdade, assim, os nossos índices lá são em relação ao aleitamento materno exclusivo, que a gente conta com 180 dias de vida da criança, o uso de chupeta e mamadeira e cárie, presença de cárie. Esses são os 4 índices mais fortes e que nos guiam, inclusive para fazer alterações no próprio programa. Então, quando a gente faz aí uma avaliação, a gente tem conseguido uma taxa de aleitamento muito maior do que é a média nacional, obviamente, porque as mulheres que vão para lá, né, a gente já disse que isso é um viés, inclusive, de pesquisa, porque elas já vão para o CEPAI com intenção de amamentar e, portanto, querendo um apoio, né? Então, é normal que se esperado que elas tenham um índice maior de aleitamento. Mas o índice de uso de chupeta e mamadeira também é bem mais baixo do que na população em geral, não chega a atingir, o último levantamento, acho que chegava a atingir 20%, 25% das crianças. Hoje, se a gente pegar na população geral, eu acho que por volta de 70%, 80%, eu não tenho esse dado exatamente agora, desse ano pós-pandemia, porque as coisas mudaram muito né? Durante e no pós-pandemia, nós estamos com uma outra, um outro cenário, né? E a questão de cárie, as nossas crianças, elas saem do CEPAI com uma saúde bucal adequada, porque pense, se a mãe e a família estão cuidando dessa criança desde o início, né, desde de bebezinho, é esperado que essa criança tenha alta do programa aos 4 anos, com saúde bucal, se alimentando de forma adequada, tendo uma fala correta, mastigação correta, respiração correta, porque nós temos fono na equipe, a questão de harmonia dentro da família, com horários para alimentação, o local em que vai fazer o soninho, nós temos psicólogos que nos ajudam nisso, toda a questão inicial da vida, né, da puericultura, que as enfermeiras também contribuem, né? Então, essa equipe, ela vai somando saberes a essa família, e a gente espera que essa criança saia, e a maior parte, eu acho que hoje 99,5% das nossas crianças saem do CEPAI, são liberadas ou recebem alta com saúde bucal 100% adequada, sem nunca ter tido experiência de cárie. Vamos ao momento Mãe Coruja, doutora Rosana, os nomes dos filhos e manda beijo, por favor. João Augusto, meu filho de 15 anos, um exímio desenhista, e o Luiz Eduardo, Dudu, que é um skatista, tem até aí um canal no TikTok. Passa o canal dele. Pois é, e a mãe não sabe o canal do Eita, filho. mãe. Mas qualquer hora eu coloco aqui para a Cris passar. Mas são meninos maravilhosos. E eu, como uma mãe, né, tardia, mas tive a grande sorte de ter filhos perfeitos, saudáveis, que amamentaram também, recebi apoio da minha equipe, e é isso, um beijo para todos eles. Obrigada, doutora Cris. Um recadinho para as futuras mamães, um conselho, se a gente pode dizer assim, né, de uma médica especialista, e seu momento Mãe Coruja também. Momento mãe que a gente aprende, né? Eu falo que a gente acaba aprendendo na dor, né? No dia a dia, que você realmente é mãe,
que a partir do momento que você engravida, que você vai vencendo aquelas dificuldades e sempre com o apoio de toda a família, né, dos amigos, isso que é importante. Eu sempre mantive minhas atividades, continuei trabalhando, né, trabalho até hoje, então eu falo para as crianças, vocês têm que se adequar e a mamãe é se adequar a vocês também. Então, a gente foi uma parceria até hoje, sempre vai ser assim, é um conjunto, a gente acaba programando as coisas em função disso. Então, é o que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? As crianças acabam demandando, quando você é mãe, um tempo maior. Eu tenho 2, né? Tenho a Marina, que tem 11 anos, e tenho o Rafael, que tem 8. Então, é um casal e a gente já começa a aprender aí a ser mãe, né? Com a primeira. Também fui uma mãe com 34 anos, não fui tão novinha. Mas a gente vai, com o tempo, aprendendo. Agradeço muito minha mãe, que ela me inspirou e, assim, sempre me ajudou. Então, meu marido, que sempre esteve ali do meu lado também, porque não é fácil. E essa rede de apoio que é importante pra gente, né? E é isso, eu acho que pra gente começar uma família, a gente tem que ter esse apoio. E sempre pensar nisso, a gente está começando uma família. Então, aquela criança, ela não sabe de nada, né? Você está começando aquela vida, aquela gestação, trazendo uma vida para o mundo. E essa vida tem que ser cuidada. Ninguém pediu para estar ali, né? Você aconteceu, ou você planejou, ou aconteceu, mas você vai ter um filho. E é um vínculo eterno. Então, você tem que cuidar bem desse filho, né? Dessa sementinha que está começando desde o princípio aí. E o pré-natal é isso. E seguir, né? A gente está aqui para ajudar no que for possível. Obrigada, doutora Cris. Obrigada, doutora Rosana. Vou deixar aqui um beijo para as meninas da Clínica Magras, que é a nossa parceiríssima aqui no Elas na Pan. E fechando o programa com a mensagem de encerramento, que é uma frase da Michelle Obama. Não há limite para o que nós, como mulheres, podemos conquistar. O programa Elas na Pan fica por aqui. Agradeço as minhas queridas convidadas e na técnica eu tive o apoio do Bruno Alves e eu, Cris Sanches. Espero você todas as terças aqui na 99.5 a partir das 9 da manhã com Elas na Pan. Às 11 tem Jornal de Esportes com Leandro Bolles. Um bom dia e uma ótima semana para vocês. Você ouviu Elas na Pan. Oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 998553031. ZYE 308, 99,5 FM. Rádio Jovem Pan News Piracicaba. A marca da notícia.